Após noites sonhando com Pep Guardiola, os torcedores ingleses acordaram com a confirmação de que Thomas Tuchel será o novo técnico da Inglaterra. Uma notícia que, embora não tenha repercutido muito bem no país, aumenta as chances da possível conquista do bicampeonato mundial em 2026. Está definido, Thomas Tuchel será o sucessor de Gareth Southgate no comando técnico da Inglaterra. Pois é, uma notícia que veio a público 72 horas após a participação dos Three Lions na penúltima data FIFA de 2024, marcada pela derrota dos ingleses por 2-1 diante da Grécia em pleno estádio Wembley e pelo triunfo por 3-1 sobre a Finlândia em Helsinki, e que no final das contas acabou colocando um fim aí na série de rumores que envolviam a suposta ida de Pep Guardiola à seleção inglesa. Aliás, rumores que aumentaram para valer desde a última semana aí, quando o diretor esportivo do Manchester City, Chick Bernstein, anunciou que deixará o Manchester City após o término da temporada 2024-2025. E pelo fato de Chick Bernstein ser um dos principais aliados, ali ser o braço direito de Pep Guardiola no City, as cornetas pelos lados do Etihad Stadium acabaram ecoando mais forte em torno da hipotética saída de Guardiola, cujo contrato se encerra justamente no final da atual temporada. No entanto, é importante salientar que Thomas Tuchel não assumirá o comando técnico da seleção inglesa neste momento. Muito pelo contrário, já que Lee Carsley, o interino, que ocupa o cargo desde a saída de Gareth Southgate, comandará a Inglaterra nos últimos 2 jogos de 2024 contra Grécia e Irlanda, ambos válidos pela Liga das Nações da UEFA. E depois sim, Lee Carsley voltará à seleção sub-21 e Thomas Tuchel assumirá o seu posto em 2025. Lembrando, que o contrato de Thomas Tuchel é válido justamente após o encerramento da Copa do Mundo de 2026, pois visa justamente a disputa do próximo Mundial. Esse será o 6º trabalho relevante na carreira do treinador de 51 anos de idade, após passagens por Mainz 05, Borussia Dortmund, PSG, Chelsea e Bayern de Munique, sendo assim o primeiro à frente de uma seleção. Bom, e como não poderia deixar de ser, a pergunta que fica agora é a seguinte: o que podemos esperar da Inglaterra após a chegada de Thomas Tuchel? Será que enfim ela conseguirá dar a sua primeira volta olímpica desde a conquista do título mundial de 1966? Bom, primeiramente, agora os ingleses serão comandados por um técnico vencedor. Vide o currículo de Tuchel, que inclui uma série de títulos, dentre os principais o da Champions League pelo Chelsea em 2021, justamente sobre o Manchester City de Pep Guardiola, o que já é um avanço, por se tratar de um técnico dono de uma mentalidade vencedora e acostumado a grandes jogos, a grandes decisões, ainda que isso não represente muito no universo das seleções, a julgar pela própria Inglaterra, que foi semifinalista da Copa do Mundo de 2018 e finalista das 2 edições anteriores da Eurocopa, sob o comando de um técnico que somava apenas 45 vitórias em 151 jogos no comando do Middlesbrough, um time da 2ª divisão inglesa. Ou então a julgar pelo exemplo da Espanha, que foi eliminada nas oitavas de final do Mundial do Catar com um treinador campeão da Champions League, no caso Luis Henrique, e 1 ano e meio depois venceu a Eurocopa com o técnico da seleção sub-21 à beira do campo, no caso Luis de la Fuente. Ou então podemos pegar o exemplo da Argentina, tricampeã do mundo sob a batuta de Lionel Scaloni. Seja como for, a sensação era a de que quanto mais tempo Gareth Southgate permanecesse no comando da Inglaterra, mais tempo ela demoraria para conquistar um título, dada a série de insucessos por parte dos ingleses nesses 8 anos sob o comando do ex-treinador do Middlesbrough. E com a ascensão do futebol inglês nesses últimos anos, aí, em especial da Premier League, a verdade é que a FA até demorou para contratar um treinador de classe mundial. E apesar da preferência por Pep Guardiola ou Jürgen Klopp,
que construíram enormes legados no país. Eu particularmente gostei muito da chegada de Thomas Tuchel, principalmente pela ótima passagem do treinador alemão pelo Chelsea, o que significa que ele conhece muito bem a cultura, a filosofia e a tradição do futebol inglês, bem como as características e a forma de jogar dos jogadores ingleses. Bom, ainda assim vale ressaltar que a maior parte da opinião pública inglesa teceu duríssimas críticas à FA devido à contratação de Thomas Tuchel. Inclusive, alguns ex-jogadores e hoje comentaristas, como são os casos de Jamie Carragher e Gary Neville, se mostraram totalmente contra a vinda do treinador alemão, o que também se deve ao fato da enorme rivalidade existente entre ingleses e alemães, que até transcende as esferas de âmbito esportivo, devido a um passado marcado por conflitos e guerras aí entre os dois países. Além disso, historicamente, a Inglaterra não tem, por tradição, contratar treinadores estrangeiros, né? Que também é óbvio que pesa negativamente em torno dessa contratação de Thomas Tuchel, ainda que ele seja melhor do que qualquer treinador inglês na atualidade. Inclusive, eu deixo na tela aí para você alguns dados que constatam que os treinadores ingleses estão em baixa, por mais que Gareth Southgate tenha realizado sim um ótimo trabalho no comando da Inglaterra, colocando-a novamente em grandes decisões e na briga por títulos, o que não vinha acontecendo antes de sua chegada. Todavia, faltava aquele último passo a ser dado, que era conquistar um troféu. E diferentemente de Lionel Scaloni e Luis de la Fuente, Southgate provou não ser capaz de dar esse passo que a Inglaterra tanto espera. Por esse motivo, a FA resolveu apostar em Thomas Tuchel, a sua segunda opção na lista de preferências depois de Pep Guardiola. Sim, o treinador do Manchester City era o nome predileto da federação inglesa, mas como ele não respondeu à proposta enviada pela entidade, ela preferiu se garantir, talvez muito provavelmente com medo de desperdiçar a melhor opção disponível no mercado, já que a fase de Erik ten Hag continua para lá de instável no Manchester United. Então, a verdade é que a FA preferiu se garantir logo e não fazer igual a CBF, que ficou esperando o Carlo Ancelotti e depois ficou na mão, deixando a bomba agora na mão do Manchester United, que por sua vez vem demorando uma eternidade para demitir Erik ten Hag. Em todo caso, Thomas Tuchel assume o comando da Inglaterra com o sarrafo lá em cima, e ele sabe muito bem disso, pois logo em sua primeira entrevista como treinador da Inglaterra, o próprio confirmou que só aceitou esse desafio para ir em busca da segunda estrela na camisa, isto é, do bicampeonato mundial. E como eu citei anteriormente, é exatamente esse passo que falta ser dado pelo English Team. E se analisarmos as campanhas de Thomas Tuchel na Champions League, uma competição mata-mata similar a uma Copa do Mundo, chegamos à conclusão de que a Inglaterra tem grandes chances de quebrar o longo tabu que completará 60 anos no Mundial de 2026, tendo em vista que sob a liderança de Tuchel, o Paris Saint-Germain chegou na sua primeira final de Champions League, realizando sua melhor campanha no torneio até hoje e poderia ter vencido o Bayern de Munique na final. Pelo Chelsea, ele conquistou o título europeu em 2021, vencendo o Manchester City de Pep Guardiola com Timo Werner, Mason Mount e Kai Havertz formando o trio de ataque, e no ano seguinte caiu diante do Real Madrid nas quartas de final depois de reverter uma desvantagem de 2 gols dos espanhóis em pleno Santiago Bernabéu, à medida que na temporada passada pelo Bayern de Munique, Thomas Tuchel voltou a ser eliminado pelo Real Madrid da Champions League, desta vez nas semifinais, porém em decorrência de uma inusitada falha de Manuel Neuer. Então fica claro e evidente que Thomas Tuchel tem totais condições de conduzir a seleção inglesa ao tão sonhado bicampeonato mundial em 2026, tendo como principal obstáculo nessa nova caminhada em sua carreira o desafio de se adaptar à rotina dos treinadores de seleções, que tem pouquíssimo tempo disponível para treinar e preparar as suas equipes e, consequentemente, de implementar seu sistema de jogo. Por outro lado, a enorme qualidade técnica da Inglaterra, que tem no momento uma de suas melhores gerações
contando do meio campo para frente, com nomes como Declan Rice, Jude Bellingham, Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka, Anthony Gordon e Harry Kane, certamente facilitará a adaptação de Tuchel a essa nova dinâmica de trabalho. Portanto, Thomas Tuchel terá 1 ano e meio para colocar em prática suas ideias na seleção inglesa, período em que ela disputará a fase final da Liga das Nações da UEFA e as eliminatórias da Copa, para quem sabe em 2026 se igualar a Sir Alfie Ramsey como o segundo treinador detentor de um título mundial à frente do English Team. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!